Meu nome é Solange, eu sou da cidade de Corinto, nós estamos no ano de 2020. Eu vou apresentar um seminário, a minha disciplina é Gestão de Operações e Logística, e o tema do seminário é Análise de disciplina de filas no atendimento ao cidadão em agências da Previdência Social, um estudo de caso. O que seria fila? Fila é uma linha de clientes esperando quando precisam de um serviço. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, resultando numa grande quantidade de idosos. Sob essa perspectiva, fundamenta-se o artigo, porque isso ocorre no mundo todo e é resultante de vários fatores. E um dos fatores é a utilização das políticas de assistência social e assistências públicas, que são grandes desafios para a Previdência Social e o sistema de saúde. Então, a disciplina da fila vai estudar uma agência da Previdência Social do INSS. Qual o objetivo? Propor melhorias no atendimento, resultando na redução do tempo de espera e na otimização do fluxo do processo da agência. Foram utilizadas as ferramentas da teoria da fila, como levantamento dos elementos. Quais seriam esses elementos? Seria o processo de chegada, distribuição do tempo, o número de servidores, etc. Medidas de efetividade, que seria a capacidade do sistema, característica das filas, análise do processo de chegada e atendimento. Aqui a gente vai fazer um breve relato sobre a Previdência Social. A Previdência é marcada por vários movimentos sociais que se organizaram para a obtenção de uma condição digna de trabalho. Em 1923, criou-se a Caixa de Aposentadoria e Pensões, denominada CAP. Em 1930, criou-se o Instituto de Aposentadoria e Pensões, IAPS, e a sua reforma também. Em 1966, criou-se o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Em 1990, o INPS e o IAPAS dão lugar ao Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Em 2004, foi criada a Secretaria de Receita e Previdência, um órgão que foi vinculado ao Ministério da Previdência Social. Em 2016, com a reforma ministerial promovida pela Lei nº 3.341, o Ministério da Previdência Social foi extinto, com a transferência do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. A teoria das filas. A teoria da fila teve início em 1908. Erlang, que foi considerado o pai da teoria, ele era da Dinamarca e trabalhava numa central telefônica. Então, ele foi estudar a espera do cliente diante do serviço. Aí surgiu a teoria da fila. O que seria? Seria um sistema de fila, é qualquer processo onde as pessoas chegam para receber um serviço pelo qual precisam esperar. Um serviço, um produto. Teoria da fila. É um corpo de conhecimentos matemáticos de variáveis, aplicados ao fenômeno fila. A fila resulta da falta, seja por vontade ou não, de programação, organização, chegada aos serviços, evitaria a espera do cliente. Então, seria um objetivo, essa espera do cliente. Evitar a espera do cliente. A previsão de acontecimento, como dimensionamento, infraestrutura e quantidade suficiente de equipamentos para satisfazer o cliente. Teria que ter um grande sistema, profissionais capacitados para atender os clientes. Processo de fila. O processo de fila, ele é composto por 3 elementos, que seria o regime de chegada, é quando o cliente chega. Aí ele teria vários processos. Por exemplo, seria o FIFO,
que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Temos o LIFO, que é o último a entrar e o primeiro a sair. Esse normalmente é usado em estoque. Temos a prioridades, que, por exemplo, os idosos numa fila seria PRI, que seria de prioridades. E o CIRO, que seria uma ordem aleatória. O regime de serviço é a disponibilidade do serviço, a disponibilidade do horário, o número de clientes, a duração do atendimento. Disciplina fila seria o conjunto de regras que determina a ordem que os clientes serão atendidos. Por exemplo, ordem de chegada, prioridades para idosos, e por aí vai. Temos a teoria da chegada. Caracteriza por mecanismo de chegada como os clientes chegam. Pode ser denominada pela distribuição de posição. Então, o regime de chegada, ele inclui os seguintes elementos: especificação da população versus cliente. Essa fila, essa distribuição, ela poderia ser finita ou infinita, e a distribuição da probabilidade no intervalo de tempo entre chegadas. Se faria o cálculo em cima dessa probabilidade. O modelo, que seria a fila marcoviana, é a distribuição do tempo entre novas chegadas e o cliente, que é o sistema M, que representa o comprimento de fila em um sistema que tem um único servidor, M, e um único atendimento, M, marcoviano. E o atendimento 1 é realizado por um único servidor, então é MM1. Se for mais de um servidor, MM2. Aqui eu coloquei um exemplo. Aqui os servidores, a fila, os servidores atendendo, uma única fila. Então, uma única fila, vários servidores, MM2. Várias filas e vários servidores, MM1. A metodologia. A metodologia seria uma série de métodos e técnicas que são seguidas para atingir um objetivo. Os tipos de abordagem para essa metodologia de pesquisa seria uma pesquisa qualitativa. Qualitativa estuda um tema para obter informações sobre as motivações, fatores de julgamento, opiniões de especialistas, fatores não quantitativos. Pesquisa quantitativa estuda aspectos da realidade, baseado em dados históricos, né? Identificando padrões de comportamento para o futuro. São números, análise de dados, gráficos, etc. E temos a pesquisa mista ou qualitativa, que busca o levantamento de dados e estatísticas dos resultados obtidos. Os objetivos análise, pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela caracteriza por um certo fenômeno, análise minuciosa e descritiva do objeto de estudo, como, por exemplo, população, empresa, governo. Ela vai descrever um governo, por exemplo. A pesquisa explicativa conecta as ideias para compreender causas e efeitos. Busca identificar e explicar os problemas. Explica o porquê das coisas, né? E a pesquisa exploratória, ela vai explorar o problema, né? Ela vai conhecer um tema, construir com base em hipóteses ou intuições. Vai estudar o porquê. Os métodos de pesquisa podem ser pesquisa de campo, que ela investiga, né? Ela é investigativa. O método é qualitativo, de coleta de dados, que visa compreender, observar, interagir com pessoas em seu ambiente natural. Investigar. O estudo de caso, que é um estudo profundo de um ou poucos objetos da pesquisa. Os dados são qualitativos, coletados a partir de eventos reais, de um único foco ou poucos, com o objetivo de explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. A pesquisa experimental é direcionada à coleta de informações causais e consiste na seleção de grupos experimentais. Ela seleciona as variáveis que podem ser capazes de influenciar o objeto. A pesquisa quase experimental observa o contexto em que o fenômeno se desenvolve e o analisa. A pesquisa de diagnóstico propõe levantar e definir problemas, explorar o ambiente.
A formulação de dados. A coleta de dados. A coleta de dados é um processo que visa reunir dados através de questionário. Através de questionário, observação ou entrevistas. Análise de dados. Busca transformar números em informações em significado em solução de problemas, como estatísticas. Metodologia da pesquisa. No caso da agência da Previdência Social, é um tipo de pesquisa que se restringe a um único foco, as filas da agência. A abordagem caracteriza-se por qual e quantitativa, que é a mista, e utilizou a técnica da observação para obtenção de dados. Os dados observados, bem como os tempos cronometrados, foram registrados em planilhas. Segundo os autores, os dados coletados foram de natureza primária e tiveram como fonte usuários de uma mesma agência de previdência social, observado durante um período de 60 dias. Para a análise dos dados, foi empregada a técnica de estatística. Os atendimentos. A disciplina da fila dessa agência da Previdência Social, APS, é variável, mais de um método e utiliza mais de um método para atendimento. A seleção é feita na ordem de chegada, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido, a FIFO. O cliente chega e recebe uma ficha. Há uma diferença para o auxílio doença. É um outro tipo de atendimento. E eles recebem uma ficha intitulada 5.000, que passa ao segurado ao atendimento especializado. Aqui nós temos um gráfico que foi elaborado diante do trabalho dos autores. E no mês 1, o tempo médio diário que o cliente gastou no dia 11 foi o que houve o maior tempo médio de espera. Ele aguardou 54 minutos dentro da agência. Os menores tempos foram no dia 4, 16, 24 e 25 e ele esperou 15 minutos. A espera total do mês foi uma média de 21 minutos. No mês 2, o maior tempo médio diário de espera foi 29 minutos e no total uma média de 23 minutos de espera, ou seja, no mês 1, o cliente esperou menos tempo. Análise da pesquisa. Na agência da Previdência Social tem uma fila de diversos servidores. A capacidade de atendimento de cada servidor não é a mesma. Nesse caso, pois, existem dois tipos de atendimento, que é a orientação interna e o atendimento especializado, que é aquele relacionado ao auxílio-doença. Na orientação interna, os segurados são atendidos logo na entrada do sistema em que eles recebem aquela ficha 2.000. Já no atendimento especializado, ocorre atendimento chamado protocolo de benefício, em que gasta maior tempo em relação ao E, porque são um auxílio-doença. O objetivo foi verificar e analisar o comportamento da fila nas agências da Previdência Social de uma cidade do Rio Grande do Sul. A metodologia foi de pesquisa e diagnóstico e estudo de caso. Para a coleta de dados foi empregada a técnica de observação com apoio de planilha e levantamento, cronometragem de tempo. O modelo foi o MM2, existe uma única fila e diversos servidores. Considerações finais. Os objetivos foram alcançados quase que todos, segundo os autores. Algumas limitações surgiram, como a mensuração do tamanho da fila, que depende basicamente da comparação de quantos segurados estavam ao mesmo tempo na fila. Os pontos de interesse da teoria da fila, da disciplina, são o tempo de espera do cliente, o número de clientes na fila e a razão entre o tempo de espera e o tempo de prestação de serviço. A partir do estudo realizado, melhorias no gerenciamento dessa agência poderão ser realizadas diante do resultado dos autores da pesquisa. Então, que deveria ser feita a realocação de funcionários em determinados períodos para as funções com maior demanda. E segundo os autores, a maior demanda seria na parte da manhã. Conclui-se, portanto, que a aplicação da teoria é viável e que pode auxiliar no aumento das vantagens competitivas das agências da Previdência Social. Obrigada.